A artesã Conceição Freitas da Silva Antunes, mais conhecida como Conceição dos Bugres, é um dos principais nomes da expressão artística local por meio da imagem do bugre. As esculturas simples e talhadas na madeira são ícones da cultura sul-mato-grossense. A inspiração para fazer os bugrinhos veio em um sonho, conforme explicação dada por ela no documentário realizado pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca, filmado no início da década de 80, quando a artista ainda não era conhecida. Conceição dos Bugres faleceu em 1984 e seu legado foi passado para o neto Mariano, que projeta bugrinhos de todas as formas e os repassa à casa do artesão para revenda. A arte de Conceição dos Bugres é tão representativa para o cenário regional e nacional que já abrilhantou exposições realizadas no MASP e na Galeria da Estação, em São Paulo. Além disso, foi objeto de estudo de 2 livros, publicados como trabalho de conclusão de curso e dissertação de mestrado da UFMS. Conheça agora um pouco mais sobre essa grande artista, nascida no Rio Grande do Sul e radicada aqui em Mato Grosso do Sul. Meu nome completo, Conceição Freita da Silva Antunes. Sou gaúcha. Vim do Rio Grande já tinha 6 anos, 7 anos por aí. O Mato Grosso tinha muita fama, que era muito bom, mas eles diziam que diziam que aqui é só chegar e pegar terra, pegar mato, e não era assim nada. Trabalhei com fibrinhas de lã, trabalhei com crochê, minha vista está cansada, cansou. Aí você tem embaixo um pé de árvore, de arvojo, e comecei a pensar o que eu devia fazer. Aí então, deu uma cepa de mandioca, como era parecia um rosto de uma pessoa. Aí pensei de fazer uma estátua daquilo. Fiz. Peguei e fiz. Ficou muito bonito. Os trabalhos que eu trabalho, tudo é coisa de mato. Cera do mato, é da abelha, né? A abelha que faz. As madeiras do mato, tudo é do natural do mundo. Porque a cera é da abelha que faz, né? Não tem outra coisa que faça a cera, não é? Acho que não. A madeira do mato, né? Tudo é do mato, do meu trabalho. Tudo é serviço do mato. Trabalho de coisa da natureza do mundo, viu? Tudo é da natureza do mundo, porque é só do mato. É um bugre. O pessoal puseram o nome de bugre, ficou com o nome de bugre, né? Quer dizer que, para mim, às vezes eu faço, porque eu faço de muitos jeitos, sabe? De muitos jeitos. Faço moreno, faço de mão para trás, faço de mão erguida, faço com uma santa mão arrumada. Colecionador e pesquisador da arte popular brasileira, o publicitário Edmar Pinto Costa possui o maior conjunto de obras de Conceição dos Bugres. Eu conheci o trabalho da Conceição através da obra de uma outra artista plástica, da Lúcia Barbosa. Eu tinha uma pintura com 2 bugrinhos no quarto que eu dividia com meu irmão quando eu era pequeno. Há um pouco mais de 10 anos eu tive o privilégio de começar uma coleção, dentre outros artistas, também da Conceição, e hoje eu tenho uma grande coleção com mais de 100 obras da artista que compreende vários momentos. Desde o final dos anos 60, algumas das obras estão registradas nas primeiras imagens que foram feitas na casa da artista, até o meados dos anos 80, quando ela falece em 84, de modo que a maior parte da minha coleção não veio de Campo Grande, ao contrário do que se imagina. O trabalho da Conceição esteve em muitas coleções particulares e eu tenho o privilégio de agora ter uma parte da obra dela reunida e eu espero poder compartilhar essa obra com as pessoas que queiram conhecê-la, que queiram visitá-la. Durante o ano passado, retrasado e passado, foi feita uma grande mostra no MASP em São Paulo,
um grande sucesso de público, visitada durante muitos meses, e hoje a Conceição faz parte do acervo do museu e é mais reconhecida, mais pesquisada e vem sendo objeto de estudo de muitas pesquisadoras, principalmente por todo o Brasil. É um grande privilégio poder conviver com o trabalho da Conceição, ter podido reunir essa grande coleção que veio de muitos lugares do Brasil. Algo interessante de se notar na carreira da Conceição é que desde o começo ela é tratada como uma artista plástica. Quando seu filho Wilton convida os animadores culturais da cidade, Aline Figueiredo e Humberto Espíndola, para conhecerem a Conceição, daí já há o começo da vida dela como artista. Ela passa a participar dos salões, passa a ser mostrada junto aos pintores de Campo Grande e só depois a sua obra fica mais popular, no sentido de ser comercializada na Casa do Artesão como um artesanato regional. Cada escultura é como se fosse a mãe ou o pai da próxima escultura. É uma pesquisa constante em busca da forma. É um trabalho muito rico, muito único. Existem em alguns outros lugares do mundo trabalhos que se assemelham com esse, mas na escultura brasileira nós não encontramos nenhum paralelo. A Conceição é uma das poucas artistas que trabalha com tanta intensidade a madeira e a figura humana de tal forma durante o século XX. No final do século XIX, começa a correr também para essa região uma primeira corrente migratória gaúcha. E a Conceição, de alguma forma, ela vai se vincular a isso, que ela é do Rio Grande do Sul, ela vem para cá no início do século XX, né? A minha impressão é que ela é da etnia Guarani, né? Ela vem do Rio Grande do Sul, onde a presença, inclusive, Guarani também foi muito acentuada, né? Então, nesse processo de ocupação aqui territorial em Mato Grosso do Sul, essa região sul é muito marcada pela presença guarani. E no meu entendimento, a Conceição expressa muito isso, né? Então a arte dela é uma arte que precisa ser entendida nesse contexto. Isso para mim é algo fundamental. E eu sempre digo para as pessoas, quando estou discutindo artes plásticas, que uma obra de artes plásticas ela é como se fosse um livro. Ela me permite fazer uma apreensão das relações sociais. Quer dizer, toda arte, toda obra de arte, ela é penetrada pela história. E exatamente por isso, então, é possível, por meio de uma obra de arte, eu captar as relações sociais. Também por isso, eu formei uma grande coleção de artes plásticas, predominantemente de natureza regional. Nesse âmbito, o trabalho da Conceição dos Bugres é um trabalho de ponta. Eu diria que a Conceição dos Bugres é uma das grandes artistas aqui de Mato Grosso do Sul. E ela sofreu, como todos os artistas regionais, pelo fato de não ter sido reconhecida. Ela não foi reconhecida em vida. Poucas pessoas valorizavam a sua obra ao longo de sua existência. De uma certa forma, os artistas vivem guetados aqui em Mato Grosso do Sul. Nós não somos linha de frente no âmbito das artes, de uma forma geral. Recentemente, houve assim uma explosão nos preços das obras da Conceição, especialmente a partir dessa última mostra dela no Museu MASP, né? MASP, exatamente. Então, imediatamente, o trabalho dela, que já era um trabalho reconhecido em círculos estreitos de pessoas envolvidas com artes plásticas, ele estoura e os seus trabalhos ganham preços assim extraordinários, o que é uma grande contradição, né? Quando a gente pensa na vida paupérrima, na vida difícil que ela vivia aqui em Campo Grande.
Em São Paulo, a primeira exposição a respeito da obra de Conceição dos Bugres foi realizada na Galeria Estação, entre agosto e outubro de 2017. O trabalho resultou em 5 anos de pesquisas. O que para mim é mais extraordinário foi a forma que ela criou para dar acabamento em cada escultura. Ela revestiu de cera, o que mostra a sofisticação do trabalho dela. Anos mais tarde, eu consegui comprar o meu primeiro bugre e fiquei muito feliz. E essa história é uma história interessante, porque eu vi na casa de um artista vários bugrinhos, várias esculturas, e logo quis comprar. E a artista não quis me vender de jeito nenhum. E eu passei a frequentá-la, fiquei amiga dela, ia lá de vez em quando, e com muita paciência, eu consegui que um dia ela me vendesse. E foi assim, de uma alegria enorme. Os colecionadores sabem do que eu falo, porque tem obras que para nós passam a ser fundamentais. A gente quer conviver com a obra. E foi o que eu consegui. Eu tenho na minha casa uma bela coleção. Até algumas delas estiveram na exposição mais recente do MASP. Mas eu sempre quis fazer uma individual dela na Galeria Estação. E demorou muito, não foi fácil. Porque não foi fácil juntar o número de peças necessário para uma amostra. Em 2017 que eu consegui finalmente fazer essa exposição. Eu convidei o professor e curador Miguel Chaia, curador, professor e amigo. E ele, que ainda não conhecia o trabalho da Conceição, mergulhou fundo nela. E foi uma beleza de exposição, me deu uma alegria enorme, sabe? Era a primeira vez que as pessoas viam aquelas obras juntas, e isso pôde contar uma história dela. O que eu pude fazer na nossa exposição foi um catálogo. Este aqui é um catálogo de 24 páginas, mas todas as obras eram do acervo da galeria, e todas as obras estavam à venda. E, além do sucesso de visitação, também foi um sucesso comercial, porque todas as obras foram vendidas. Ela sempre foi muito procurada e era muito difícil, como eu já falei, ter uma coleção para mostrar. Eu precisei guardar algumas durante muitos anos, até que eu alcancei o meu objetivo, que era o dessa exposição. Entre maio de 2021 e janeiro de 2022, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, homenageou a artista com a exposição Conceição dos Bugres, Tudo é da Natureza do Mundo. Foi a primeira exposição monográfica num museu dedicada à obra dela. Uma das características mais notáveis do trabalho da Conceição é a precisão, a síntese com que ela executa essas esculturas. Com poucos cortes e marcas, ela define as mãos, os braços, os dedos dos pés. Depois, com alguns sulcos, ela faz os olhos, a boca, o nariz, que depois são pintados de preto, e as esculturas depois revestidas com cera ou tinta. A gente pode reparar que o corte da base, o corte reto da base, dialoga com o corte reto da cabeça, que faz uma referência ao corpo dos indígenas, e também a maneira que se define o cabelo, também com poucos cortes e a tinta preta lateral, formando essa imagem de um rosto e de um corpo indígena. Boa parte das esculturas da Conceição foram realizadas em madeira, mas ela também produziu peças em pedra-sabão, como essa aqui, e também em arenito, como essa que a gente vê na mesma vitrine, revelando que ela dominava outros materiais além
da madeira. Os olhares são diferentes, eles às vezes são mais diretos, mais incisivos, às vezes eles não encaram o espectador, muitas parecem sorrir. E também outro elemento que diferencia esses trabalhos é o tratamento dado à pele, o revestimento, algumas em cera, outras em tinta, outros materiais, e a gente vai ver também que o estado de conservação delas ao longo das décadas variou, o que também acaba a singularizando, como a gente pode ver então nesse conjunto. Nas esculturas da Conceição, quase não há elemento que informe gênero. É muito difícil, olhando para as peças, saber se elas se referem a homens ou mulheres. Há um pequeno conjunto, no entanto, que apresenta as figuras carregando bebês. Essa representação faz com que muita gente associe as peças às mulheres, como se só as mulheres fossem responsáveis pelo cuidado com os filhos e filhas. Há um único caso aqui na exposição em que é possível notar a presença de seios, mas em geral essas peças com a figura da criança não necessariamente informa que esse cuidado é um cuidado materno. É bastante interessante notar o quanto a artista já tinha uma visão que tirava das pessoas essas atribuições de gênero e de sexualidade, e o quanto ainda hoje a gente olha para essas peças com alguns vícios de atribuição. Esse conjunto revela uma produção que a gente associou a algo totêmico, algo que se assemelha à produção de peças totêmicas. Aqui a gente vê que ela sobrepõe cabeças uma sobre as outras. Em algumas há a presença do corpo, outras vezes só da cabeça mesmo. Essas esculturas são talvez o conjunto de maior tamanho da artista e que revela numa única peça como ela produz diferença nos olhares. Ela precisava de poucas incisões para fazer os cortes tão precisos, e aqui dá para ver o quanto essas incisões de cortes bem precisos criam densidades psicológicas quase bem diferentes para cada uma das faces que ela representa nesse tipo de peça de cabeça sobreposta. Olhando, por exemplo, o dicionário do Roberto Pontual, que é um dicionário de referência, editado desde os anos 50 até os anos 70, pelo menos, depois reeditado, a Conceição ganhou um verbete, no entanto, ela é sempre colocada nesse lugar folclorizante, tipificante, como algo da ordem do mágico, sempre do abstrato, e ela não tem a sua obra olhada de maneira direta, analítica, diferente de outros artistas do cânone. No estado onde ela viveu e produziu, o Mato Grosso e depois o Mato Grosso do Sul, ela ganhou uma presença oficial. Algumas publicações do estado falam da Conceição como uma representante de uma identidade cultural do Centro-Oeste. No entanto, essas ações não foram acompanhadas de decisões mais efetivas, no sentido de incluir obras dela nos acervos públicos, para que o público brasileiro possa ver essas obras seguidamente. Fruto de uma investigação jornalística intensa, o livro Conceição foi escrito pela jornalista Tainá Jara como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFMS em 2012. A publicação é como um farol que ilumina os muitos momentos vividos por Conceição dos Bugres. Durante a faculdade eu pesquisei muito sobre mulheres, movimentos de mulheres, feminismo e sobre fronteira. E eu percebi que havia uma lacuna muito grande no registro dessas personagens, e a Conceição, além disso, ela reunia toda essa questão fronteiriça e essa questão da identidade sul-mato-grossense. Então eu achei que era um personagem que talvez pudesse ter uma riqueza de detalhes na sua trajetória, e foi o que eu busquei focar, né? Eu tentei focar na história da Conceição, né, para além da sua obra, que são os bugres, né, as esculturas de bugres. O processo de investigação ele se deu de uma forma muito manual. As informações elas foram colhidas principalmente por entrevistas presenciais, justamente devido à escassez bibliográfica da história da Conceição. Eram sempre publicações muito esporádicas, e nesse processo de entrevista,
as fontes as vinham com alguma relíquia, algum documento, alguma coisa física, né? Uma cópia, uma foto, uma cópia de alguma reportagem, que acrescentavam nessa pesquisa. Então, assim, foi um processo bem de formiguinha mesmo, bem jornalístico, né? Bem jornalismo raiz, de ir até as pessoas, de perguntar, e de ouvir cada uma delas, a versão de cada uma delas sobre o que era a Conceição e como era essa convivência, principalmente, com a Conceição. Na época que eu fiz o livro, a gente fez poucas edições, então ficou uma cópia no departamento do curso de jornalismo da UFMS, e durante um tempo a versão ficou disponível, a versão digital desse livro na internet. Agora está mais difícil de achar, mas a gente está preparando uma publicação de uma nova edição, 10 anos depois dele ser escrito, com entrevistas exclusivas e com alguns, né, ajustes, informações inéditas, coisas que a gente não teve condições de fazer na época. Então, logo, logo esse livro vai estar disponível para as pessoas comprarem nas livrarias. A cientista social e pesquisadora Isabela Banducci é autora do livro Poética dos Bugres, uma incursão sobre arte, identidade e o outro, de 2018, resultante de dissertação do mestrado em Estudos de Linguagens da UFMS. A obra investiga o caminho do trabalho da artista desde o início de sua produção artesanal até o momento em que os bugres se tornam um marco identitário do Estado. O meu objetivo era fazer uma interpretação do que são os bugres e o que é a Conceição. Os bugres, eles têm uma trajetória, né, em Mato Grosso do Sul. Desde quando a Conceição começa a produzir aquelas peças despretensiosamente, né, a história que se sabe é essa, que ela começou a fazer aquilo. Ela convivia com o universo artístico por causa dos filhos, artistas plásticos, mas ela era uma dona de casa, vivia na área rural, e ela começou a produzir aquilo sem nenhuma pretensão artística. Mas, ao serem vistos pelo Humberto Espíndola e Aline Figueiredo, ali começa uma trajetória mais forte que vai culminar nos bugres como uma parte dessa identidade sul-mato-grossense. Então, essa trajetória é assim, esse começo despretensioso, artesanal, vamos dizer assim, mas aí eles vão ganhando um espaço e uma visibilidade, vão entrando em museus, eles vão fazendo parte de exposições artísticas junto com outros artistas renomados, então eles ganham essa projeção e aí eles passam a ser considerados obras de arte, realmente, até ganharem um espaço de marca da identidade de Mato Grosso do Sul. E por que eu falo isso, né? Que eles são eu afirmo que eles são um dos marcos identitários do Estado, porque a imagem dos bugres está presente em todo lugar, né? A gente vê grafite na rua dos bugres, a gente vê no Parque dos Poderes uma escultura gigante dos bugres, a gente tem medalha Conceição dos Bugres, e eles começam até a serem usados mesmo propositalmente como essa marca de identidade, justamente no período de divisão do Estado, né? Quando o Estado é dividido e começa essa necessidade de se encontrar diferenças entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, tem na música, tem nas artes plásticas, e os bugres, eles entram nesse grupo, né, de símbolos identitários. O meu objetivo era fazer uma discussão teórica de alguns pontos, alguns aspectos, tendo os bugres como referência, né? Até para exemplificar essa discussão que eu estava fazendo. E eles cabem muito bem, eles servem muito bem, por isso que eu digo também que está para além de Mato Grosso do Sul, porque eles permitem fazer uma reflexão teórica muito aprofundada sobre questões importantes da arte, né? Desde o que é a arte, por exemplo, o que faz alguma coisa deixar de ser um objeto artesanal e se tornar uma obra de arte. Os bugres, eles representam perfeitamente esse processo, além da questão identitária e da relação indígena. E aí o meu trabalho, como eu estava dizendo, ele é mais teórico, né, para estudar todas essas questões. Eu fui atrás de um aporte teórico,
mais amplo, não especificamente sobre os bugres, mas eu fui buscar material, registros que existissem a respeito da Conceição e dos bugres. O que a gente vê? Que espaço que os bugres ocupam hoje? E com certeza eles ocupam um espaço de arte. Todo o processo de concepção, todo o trabalho da Conceição, ela não produzia bugres em série. Eles tinham especificidades, a pesquisa que ela fazia do próprio material, né? Não era aleatório o uso da madeira, o uso da cera de abelha, os traços, todos eles eram muito específicos. Então a gente pode dizer que tem uma vontade artística também da Conceição. Filmado no início da década de 80, quando Conceição nem era conhecida por seus bugrinhos, o documentário Conceição dos Bugres, do cineasta Cândido Alberto da Fonseca, é o único registro audiovisual com imagens e depoimentos dela. A obra está disponível no MIS, Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul. A história dela é interessante porque é uma mulher do povo, tem uma base de moradia, de um ser humano que vive num lugar e ainda faz arte, né? Essa coisa me chamou muita atenção porque é difícil você espontaneamente começar a produzir arte e dar certo, né? E ela deu certo. E ela tem origem indígena, apesar dela vir do Rio Grande do Sul, sim, né? Ela tem nas veias o sangue indígena. E então os bugrinhos combinaram, né? Quer dizer, a produção da arte com o trabalho dela. E ela absorveu a produção cultural indígena e começou a reproduzir, né? Ela começou a reproduzir isso no trabalho dela. Ela reúne não só o índio sul-mato-grossense, mas o trabalho dela mostra uma abstração, né, muito objetiva do índio, né? É um trabalho simples, bem elaborado e que mostra todo o drama dos índios, né? Eu acho que ela marcou seu lugar na história, tanto que tem aí o trabalho dela reconhecido, trabalho escrito, né? Os bugrinhos de Conceição dos Bugres atravessam gerações e continuam a história nas mãos do neto Mariano. Quando pequeno, começou a ajudar na produção das peças e não parou mais. Hoje ele conta com o apoio da mãe Sotera nessa empreitada. Ajudar ela a fazer, encerar, pintar tudo o cabelo, tudo. A hora que estava pronto, né, ela olhava assim, beleza, beleza. Eu dormia lá. No outro dia que eu ia vir embora. Ficava 2 dias lá para poder, né, ajudar ela, mas coitada, ela estava tava precisando, eu ajudava ela. Ela é meio sistemática, né? O jeitão dela, assim. Mas eu já tinha manha, né? Eu já conhecia ela, falei, não, vó, pode deixar comigo que eu ajudo a senhora. Quando você quiser. A hora que a senhora não puder mais, aí tudo bem, né? Aí eu ajudava meu avô também, que ele começou a fazer, entendeu? Que minha avó já estava ruim, ele começou a fazer o dele, né? Mas ele não sabia fazer o de 3 cabeças. Aí ele queria que eu ajudasse, né? Falei, não, eu vou cortar para o senhor de 3 cabeças, se o capaz de fazer, né? Minha avó já fazia de 3 cabeças. Ah, já fazia minha avó, já. Só ele que não, né? Ele fazia só de corpo inteiro, né? Sabia fazer corpo inteiro, mas de 3 cabeças. Falou, mané, você, por favor, mané, você me ajuda aqui que eu não sei fazer de 3 cabeças. Corta aí pra mim, aí eu acabo de fazer o olho, né, tudo. Isso eu sei. Mas depois que eu fui ajudar ela, aí tem que fazer o dela, né? Ele faleceu, passou pra mim, né? Meu avô passou pra mim, antes dele morrer. Eu sou o neto, eu que estava ajudando ela já desde os 8 anos, falei, não, eu vou continuar, ué. Pego a madeira, descasco ele tudinho com o facão ali, tiro bem, deixa bem beleza. Aí eu vou riscando ali. Risco o olho, a boca, aqui, o pescoço e a mão, né? Põe aqui na mesa e vou cortando. Aí quando eu acabo de cortar tudinho aqui, aí eu entrego pra minha mãe. Ela corta tudinho, deixa tudo pronto.
Quando está pronto, aí eu vou encerar. Aí faço o fogo e encero, né? Aí é comigo já, né, que eu vou fazer o retoque, né? Ixi, aí fica bonito. Fica pronto. Fica pronto, né? O seu marido, o seu Abílio, ele continuou fazendo os bugres depois que ela morreu. Foi quase que um preito de amor dele, né? Continuando a obra da esposa. E também hoje o Mariano continua fazendo os bugres. Mas se você compara as obras da Conceição com as do Abílio e do Mariano, você verifica que as peças da Conceição têm um movimento que é único. Cada bugre tem uma expressão, né? Diferentemente dos trabalhos do seu Abílio. Os trabalhos eram muito duros, né? Eram reiterações assim, exatas um dos outros. Fora outros rebuscamentos, ela cuidava muito de dar um talhe arredondado no cabelo dos bugres, né? Então, nesse sentido, a obra dela é totalmente diferente. Então, veja só como que o cabelo é arredondado. Ela entalha. Se você pega as peças do seu Abílio, isso aqui é reto, né? Os olhos são sempre ovalados, né? Enquanto que os do Mariano, por exemplo, os olhos são retangulares. Os orifícios são retangulares, ou quadrados mesmo, né? A boca dos bugres do seu Abílio são um filete, né? Mas o que mais me impressiona mesmo nos trabalhos da Conceição é a expressão dos bugres, né? Então você compara uma peça com outra, cada um realmente é diferente do outro. Conceição gostava que os bugrinhos estivessem alegres e olhando para ela. A artista, inclusive, dava nome para cada um deles. Gosto deles. Tudo fica alegre, parece que estão tudo me olhando, alegre e contente. E tem muitos que saem rindo. Quando eu vejo assim, eles parecem que estão me olhando rindo alegre para mim. Tudo fica alegre. Eu tenho a Joaninha, tem a Mariquinha, aquela lá é a Joaquininha, tem o Chiquinho, aquele lá barrigudo lá o Joaquim já falei, né? É o Manequinho. Aquele lá, que está lá, a Joaninha, né? Ali, daquele, embaixo da mangueira, aquele João Grilo, aquele ó. João Grilo? João Grilo. E lá o João Bicho. A artista faleceu em 1984 e seu corpo foi velado na casinha de madeira em que morava, perto da UFMS. Em vida, infelizmente, não conseguiu realizar o sonho da casa própria. Toda a vida eu tive a vontade de ter uma casa de minha. Porque eu acho tão ruim estar morando por casa dos outros, das casas dos outros, alugando casa para aqui, para ali, né? Então toda a vida eu tenho vontade de ter uma casa de minha, né? Então eu sonho que tenho casa de minha, né? Oh, mas como que eu estou feliz naquela casa, fica tão alegre, tão contente, né? Pô, me acordo e a casa não é minha, meu Deus. A obra de Conceição dos Bugres atravessa o tempo, sempre bela, propagando a representatividade da arte produzida em Mato Grosso do Sul por meio de seus bugrinhos.